Prezados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao programa Intercessão. Agradecemos a Deus por sua audiência e desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Obrigado a você que assiste através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEADPE Live, ou através do nosso site www.iadpeplay.org.br. Convido você para juntos lermos um texto que se encontra em João, na primeira epístola de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 1, que nos diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Que bênção, meus queridos irmãos. E nesta oportunidade que estamos neste programa especial, alusivo à comemoração ao Dia dos Pais, nós queremos convidar a você para compartilhar agora, no início do programa, o nosso portal iadpeplay.org.br, nossas redes sociais e YouTube, Rede Brasil Oficial e IEADPE Live. Envie o link para os seus amigos e familiares nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade temos o privilégio de contar com os convidados do nosso amado pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, o evangelista Cícero Nogueira, que é pastor setorial em Tamandaré, na cidade de Tamandaré, o setor 14. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Sóstenes, Deus abençoe, um prazer nesta ocasião estar aqui compartilhando e participando do programa Intercessão. Amém. Também temos a oportunidade de estar contando com a presença do evangelista Kennedy Santana, ele que é coordenador da área 39, aquela região que envolve o Curado, e coopera com o nosso pastor aqui em Recife. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, evangelista Sóstenes, para mim uma alegria de estarmos aqui para participar deste programa Intercessão. Agradecemos a Deus, como também ao nosso pastor, presidente, pela confiança em estar juntamente com os senhores, o evangelista Cícero, para participar deste momento tão sublime, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, para darmos início a esta programação que temos hoje, vamos convidar o pastor Cícero Nogueira para fazer a oração inicial. Muito bem, quero, antes de orar, também estender os nossos agradecimentos ao nosso digníssimo pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos confiou de estarmos neste dia aqui participando do programa Intercessão. Então nós, para iniciarmos, vamos orar e pedir a Deus que Ele nos direcione e que esse programa seja de bênção para todos quantos estão sintonizados neste momento. Oremos todos. Pai, em nome de Jesus, Sim, meu Deus. Damos graças a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome, engrandecemos a Ti, ó Deus, pela Tua fidelidade, Deus, pelos Teus feitos gloriosos. Amado Deus, estenda as Tuas mãos sobre toda esta programação. Rogamos a Tua bênção, Senhor, na vida do nosso pastor presidente, toda a sua família, meu Deus, como também a todos que fazem a Rede Brasil ajudando o nosso pastor. Deus bendito, dirige, conduz, meu Deus, pela tua boa, perfeita e agradável vontade. Amado Deus, rogamos as tuas bênçãos sobre todos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o programa Intercessão dessa semana abordará o tema O papel do Pai como intercessor. Este tema, como já anunciamos logo no início, é alusivo ao Dia dos Pais.
um dia bastante especial Verdade. para todos nós que estamos aqui como pais e você, querido irmão, que está em casa também como pai. Nós aproveitamos esta oportunidade para enviar saudações em nome do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ele que preside a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, tanto aqui no estado como também os trabalhos na obra missionária, a saber, na Argentina, Peru, Portugal, África do Sul, Moçambique e Guiné-Bissau. A nossa igreja tem, nesses países, várias congregações e vários missionários servindo ao Senhor. E é possível que desses países ou de outros países haja alguém participando agora. Então receba esta palavra de felicitação também da parte do nosso amado pastor, desejando a todos um feliz Dia dos Pais amanhã, que será comemorado em todo o território nacional esta data. Aproveitamos também para trazer esta palavra em nome do pastor Jefferson, aleluia, ele que é o âncora deste programa, o responsável por estar aqui sempre fazendo as entrevistas e orando com os irmãos, motivando a cada um. Porém, não podendo estar nesta programação de hoje, acredito que o seu coração também está desejoso de enviar esta saudação a cada um dos pais em nome de Jesus. Então, falando sobre o pai, o papel do pai como intercessor, gostaríamos de iniciar com o pastor Cícero, com o pastor Kennedy, falando sobre esta temática que é tão importante. Como é que a Bíblia vê o papel do pai? Eu gostaria de iniciar com o evangelista Cícero. Como é que a Bíblia percebe este papel do pai sendo desenvolvido? Fique à vontade. Muito bem, pastor. A Bíblia, ela nos dá, não é, toda a condição e nos mostra a forma adequada, correta, certa, de como deve proceder um pai e também como transcorrer em seu papel, não é? Mostrando de que um pai ele deve ser provedor, protetor, não é? Ensinador, cuidadoso, ou seja, que gere, não é, ao filho e à família a proteção, não é, amparo e a segurança que a família como estrutura precisa para que possa se desenvolver da forma como Deus quer que se desenvolva, não é? E desta maneira, obviamente, está seguindo os trâmites de Deus, não é? Englobando a família, tendo o pai como aquela figura em que transmite essa segurança, transmite aquela sensação de harmonia. Tanto que a Bíblia diz, né, de que o pai ele é um ensinador, é um doutrinador. Ele deve, lá em Provérbios, a Bíblia diz de que o pai deve ensina ao teu filho o caminho em que deve andar, até que quando crescer não se desviará dele, não é? Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz de que o pai também não deve provocar a ira aos filhos, não é? Mas amá-los, protegê-los, não é? Guiá-los. E, enfim, essa é a figura, né, do pai, a figura que Deus ele quer que o pai exerça. E a palavra de Deus, ela demonstra isso, né? Para que o pai seja essa figura protetora, essa figura que seja referência, que seja que transmita a segurança desejada para os filhos e a família como um todo. Não é? Amém, graças a Deus. Exatamente, evangelista Sóstenes, baseado na fala do evangelista, do pastor Cícero, a figura do pai na família é de fundamental importância, porque o pai, conforme diz a Bíblia, ele é o líder, ele é o homem que Deus o constituiu para liderar de uma forma no todo a sua família. E baseado nessa sua pergunta e corroborando com nosso companheiro, o pastor Cícero, nós entendemos, e com a sua permissão, eu tomei nota aqui de alguns pontos importantes baseado nessa pergunta. O pai cristão,
é realmente o instrumento nas mãos de Deus na questão da paternidade. Onde há ausência do pai, a presença de problemas. Então, o pai, no seu contexto familiar, ele presente, é resultado de problemas resolvidos. E ele ausente é resultado de problemas não resolvidos. E nós entendemos, pastor Sóstenes, pastor Cícero, que as mães cuidam mais das necessidades físicas e emocionais dos filhos. Os pais voltam-se mais para as características da sua personalidade dos filhos. Ou seja, ele tem a função de trazer personalidade, de trazer caráter na vida dos filhos. E nós iremos observar, conforme está escrito no livro de Jó, no capítulo de número 1, e o versículo 1 e o versículo de número 8, se você puder abrir a sua Bíblia rapidamente, corroborando com a pergunta do pastor Sóstenes, como também do pastor Cícero, eu quero rapidamente ler esses dois versículos. Abra a sua Bíblia, se assim possível, no livro de Jó, no capítulo de número 1, e o versículo de número 1 e o versículo de número 8, que é um texto bastante conhecido, mas eu quero meditar com os nossos amados irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Jó capítulo 1, versículo 1, e depois o versículo número 8. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo de número 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então, observe aqui, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, que Jó era um exemplo de pai para os seus filhos. No versículo de número 1, a Bíblia nos diz que ele era temente, reto, sincero e que se desviava do mal. No versículo de número 8, o próprio Deus, ele dá testemunho da integridade de Jó a Satanás. Então podemos entender que Jó, ele foi um exemplo de pai para os seus filhos, para a sua família e, por que não dizer, para o mundo. Um exemplo que se deve ser seguido. Diferente de alguns que nós conhecemos, não é? Que às vezes não traz um exemplo para dentro da sua casa, conforme falou o pastor Cícero, não é? E sempre ele diz: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. É um exemplo negativo. E, pastor Sóstenes, pastor Cícero, eu tomei nota aqui e queria, com a sua permissão, compartilhar neste programa de intercessão de uma estatística que foi feita nos Estados Unidos, que 90% dos filhos fugidos de casa ou sem moradia fixa era de família sem pai. 70% da criminalidade juvenil provinha da família onde o pai era ausente. 63% de jovens suicidas tinham pais ausentes e 85% dos jovens em prisões cresceram em família sem pai. Então, observe a importância da presença do pai no seio da sua família.
todos esses problemas e essa estatística que nós falamos aqui é conveniente da ausência do pai na família. E eu tive a oportunidade dada por Deus e pelo meu pastor presidente em trabalhar em áreas que era direto ligado ao trabalho no presídio, pastor Sóstenes. E quando eu li essa estatística aqui, essas porcentagens, e me deparei com essa estatística de 85% dos jovens em prisões cresceram em famílias sem pai. Eu me lembrei de um fato que ocorreu diante da evangelização dentro do presídio Aníbal Bruno. Na época eu cooperava com o nosso pastor na área 10, ali em Jardim São Paulo, que era uma área só. E visitando o presídio, evangelizando, eu me deparei com um jovem, até então ele revoltado, e eu perguntei o porquê daquela sua revolta. E ele transferiu para o pai, porque diante das situações que ele fazia, o pai ausente e o pai, quando estava presente, nunca parou para conversar, para orientar, para ensinar aquilo que o pastor Cícero, baseado em Provérbios 22, e o versículo número 6, ele disse aqui o que a Bíblia realmente fala, não é? Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então, esse jovem, pastor Sóstenes, revoltado, e ele chegou a dizer a mim, ele estava no castigo lá dentro do presídio, e ele disse: irmão Kennedy, eu estou nessa situação, eu culpo o meu pai, a ausência do meu pai no lar. E eu tive que evangelizar, trazer uma palavra de ânimo para a vida dele. Na ocasião, ele aceitou Jesus e o nome do Senhor foi glorificado. Então, nós entendemos que a presença do pai na família é fundamental. Ele presente vai estar interagindo no que diz respeito, no contexto familiar, logicamente com a participação da mãe, que sempre vai estar cuidando da parte emocional e da parte física dos filhos. E o pai na personalidade, no que diz respeito ao caráter na vida do seu filho. Amém. É Meus amados, é sim. importante, né, pastor? Permita, À vontade. pastor Kennedy, pastor Sóstenes. O papel do pai, não é? Como Deus quer que ele exerça, isso é importante. O senhor se expressando, pastor Kennedy, eu me lembrei de uma expressão que a gente usa corriqueiramente, diariamente, não é? Isso em todos os âmbitos, não é? Que é tal pai, tal filho, não é? Isso serve para ambas as situações, não é? Quando um pai tem uma representatividade, quando um pai ele exerce, não é? Aquilo realmente que a palavra de Deus, o próprio Deus, ele quer que seja exercido, a gente vai ver de que essa expressão tal pai, tal filho, ela é vista com bons olhos. Ela é vista no sentido de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Quando o pai se esquiva disso aí, quando o pai foge desse princípio, a expressão permanece a mesma, tal pai, tal filho, sendo que em uma baixa, né? Em uma situação desagradável, em algo que às vezes pode ser de que alguém lamente, né? De lamentação, enfim. Daí, mas a importância é a mesma. O papel do pai vale de toda forma, não é? Quando ele exerce, quando ele teme a Deus, quando ele aceita os princípios estabelecidos por Deus pela palavra, ele vai fazer com que isso se estenda na sua família. Os filhos abraçam, os filhos seguem. E quando não, também ele vai fazer com que isso, como o senhor citou, que o jovem diante do senhor disse: eu culpo a minha situação hoje porque ele não exerceu, porque faltou, não é? Aí a expressão tal pai, tal filho, ela também se caracteriza, não é? Tanto para o que o pai promova de bom, em obediência à palavra, como ele se deixe de fazer
quando ele se esquiva disso, quando ele abre mão disso, também isso vai ser refletido, né, na família e nos filhos. Né? É verdade. Meus amados irmãos, eu acredito que, como nós que estamos aqui no estúdio, você também que está aí em casa, já está percebendo que o programa hoje está surtido de informação e trazendo aqui ensinamentos importantes para cada um de nós que estamos aqui. É por isso que eu convido você para compartilhar os nossos links, compartilhar os nossos canais de transmissão, como está aparecendo aí no rodapé da sua TV, neste momento, ou do seu smartphone. Compartilhe com seus amigos. Você pode abençoar a vida de alguém neste momento, em nome de Jesus. Mas é interessante que o evangelista Kennedy aqui falou algo muito importante ao citar o nome de Jó. Eu gostaria de voltar ao pensamento sobre Jó. O capítulo de número 1, você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia. Jó, capítulo de número 1, e o verso de número 5 diz assim: Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. É interessante que o evangelista Kennedy citou aqui o testemunho de Jó na construção, né, do pensamento sobre o que a Bíblia apresenta, como é que a Bíblia vê o papel do pai. Então, evangelista Cícero, nós vemos aqui Jó intercedendo. E aqui surge uma pergunta. Acredito que os irmãos que estão em casa também estão pensando algo semelhante. Existe um limite para o pai orar pelo seu filho? Existe um momento que ele diz: a partir de agora, aqui é contigo. Ou será que o pai carrega o filho em oração até o resto da sua vida? Como a Bíblia nos mostra aqui, Jó já tinha filhos adultos. E cada um deles eram conscientes e responsáveis pelos seus atos. Mesmo assim, nós vemos Jó orando por eles. O que é que o senhor nos diz dessa pergunta? É uma boa pergunta, pastor. É importante, não é? Porque a gente vê na Bíblia o exemplo de Jó, que a Bíblia diz que ele orava pelos seus filhos. E temendo Jó de os filhos terem pecado contra Deus. A gente, né, analisando este texto, a gente vai perceber de que Jó, ele orava pelos seus filhos, dando a entender de que os filhos de Jó não eram mais crianças. Eles já eram pessoas adultas e talvez, quem sabe, não sei se já tinham também constituído famílias. Mas ainda assim, Jó orava pelos seus filhos, intercedia por eles. É importante a intercessão do pai, não é? Pelos filhos. Eu penso de que em todo o tempo, não é? Isso inicia-se quando ele passa a ser pai e, no meu ponto de vista, eu acredito de que só termina quando findar a sua vida, quando terminar a sua vida. É lógico de que a intercessão, ela é constante, ela é contínua, em todo o tempo. Desde que a gente coloca os filhos no braço, eu me lembro de que quando a minha esposa, a gente teve o primeiro filho, não é? E eu disse: meu Deus, eu sou pai. Aquilo foi uma alegria tão grande no meu primeiro filho e os outros também. E dali por diante a gente começou, não é? A interceder e orar por eles. A intercessão, como a gente, né, disse, ela é contínua, independente de tempo e de período. Porém, eu entendo de que ela é feita de forma diferenciada por período, dependendo da idade dos filhos. Nós, quando eu e minha esposa, os filhos pequenos, a gente orava por eles, ia no quarto deles e orava, levantava as mãos e orávamos por eles, colocavam as mãos. Enfim, eles crianças, não é? Pequenos e adolescentes. E agora todos são adultos, não é? A gente
talvez não tenha mais essa liberdade de estar entrando no quarto deles assim e fazendo essa oração específica, sem eles esperarem, né? Que a gente entrava para orar por eles, eles pequenos e adolescentes, eles não esperavam, estavam dormindo e a gente tinha essa liberdade. Hoje já se tornaram adultos, então assim, para interceder dessa forma, talvez não seja uma forma mais adequada, isso vai depender de cada família, isso não não estou dizendo de que isso é uma regra que sirva mas de forma geral. Respeitando a privacidade de cada um. Pois bem, pastor, respeitando a privacidade. Porém, isso não implica dizer de que a intercessão cessou. A intercessão, ela parou de modo nenhum, ela permanece, não é? Sendo de que ela é mais presente, ela é mais ativa, quando a gente vê eles em uma formação, em eles crescendo, isso a gente vai orando, intercedendo por eles de forma mais, vamos dizer, mais justa, mais perto. Agora, o fato de que eles estão adultos e cresceram, agora a gente, não vamos mais orar, não, a gente intercede, oramos juntos, sentamos na mesa e oramos, se vamos sair, não é? Nos reunimos e oramos. Se eles ainda em casa, né, solteiros mais adultos, vão para o trabalho, vai para a faculdade, para a escola, ora, Deus toma frente, e, enfim, essa é a intercessão, pastor Sóstenes, que eu entendo que Jó fazia e de que ela deve ser contínua, ela não pode ser interrompida em nenhum período da vida. O pai que teme a Deus, e que ele, como disse o pastor Kennedy, ele é a referência da família, Deus colocou ele como a referência familiar, ele deve sempre ter esse desejo de orar continuamente pelos seus filhos, independente de período de tempo, de idade, de faixa etária. É lógico, fazendo isso com sabedoria, não é? E agindo da forma como Deus instrui para que se faça, eu tenho certeza de que essa é a melhor forma. Ela não cessa, pastor Sóstenes, ela é contínua. Graças a Deus. Eu estive aqui pensando na resposta do pastor Cícero e pensando também no senhor, em fazer uma pergunta para o senhor, pastor Kennedy, sobre esse período de oração, porque nós vemos na Bíblia o testemunho de Deuteronômio, capítulo 6, Deus orientando o ensinamento em casa desde a infância da criança. Isso. No capítulo 6, a partir do verso de número 5, lá no versículo 25, nós vemos que quando esta criança cresce e se torna adulta, ela vai se lembrar daquilo que os pais ensinaram. Mas também vemos Abraão. E aí eu me lembrei do senhor, porque os irmãos em casa estão lembrados que Abraão já não era um jovem, já era um homem com seus mais de 100 anos quando Isaac nasce, e mais de 100 anos quando o Senhor fala com ele, lá em Gênesis, capítulo de número 18. Eu gostaria de convidar você que está em casa para ler conosco. Gênesis, as folhas aqui estão colando, né? Mas vamos abrir a Bíblia. Gênesis, capítulo de número 18. E o verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus. 18 e 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Agora o verso de número 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aqui o texto bíblico está nos dizendo, evangelista Kennedy, que Deus confiava que Abraão haveria de cumprir aquilo que Deus tinha designado para ele. Então nós vemos que Abraão levou a sério o pacto com Deus. E após centenas de anos, Israel falhou diante de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, lá em 2 Reis, capítulo 13, e o versículo de número 23, Deus vai falar desta aliança. Então, por causa dessa aliança, Deus preservou o povo de Israel. Então, será que a intercessão de um pai, nos dias de hoje, abrange também o futuro do seu filho? Assim como aconteceu com Abraão? Muito bem.
pastor Sóstenes, respondendo essa sua pergunta, baseado nos 2 textos que o senhor corroborou com os nossos amados irmãos, é de vital importância um pai estar intercedendo pelo o seu filho. E essa intercessão, assim como ocorreu as bênçãos de Deus na vida de Abraão, como também na vida de todos os seus filhos na fé, diante do futuro, ela é de vital importância também na vida dos intercessores. E eu entendo aqui, de acordo com esse texto que o senhor leu, que na chamada de Abraão foi o propósito de Deus para que ele fosse um líder espiritual em casa e ensinasse a seus filhos o caminho do Senhor. Interessante aquele texto que o senhor leu em Deuteronômio, né, sobre aquela orientação que Deus passou para o pai, para ele repassar para os filhos no que diz respeito à lei, ao mandamento. E futuramente os filhos deveriam estar alicerçados naquilo que foi aprendido. E nós iremos entender que através da intercessão, Deus intervém literalmente no futuro de nossos filhos. Quando o intercessor, quando o pai, ele ora, essa oração alcança o filho de qualquer situação em que ele esteja. É interessante isso aqui, porque às vezes o menino ou a menina, o filho ou a filha, não é, vereda por alguns caminhos que o pai, ele se sente sem nenhum controle em certas situações. Mas quando ele ora, então Deus, ele até revoga a sentença. Glória a Deus, porque o nosso Deus, ele tem interesse, literalmente, de responder o pai que intercede pelo seu filho. Quantas vezes já aconteceu, já ocorreu, de o diabo mostrar um caminho de derrota, de morte, de uma sentença de morte para o filho, mas através da oração do pai, essa sentença é revogada. Deus alcança esse filho. Amém. Glória a Deus. E eu quero lhe dizer aqui, neste programa de intercessão, quem sabe eu estou falando para pais que fugiu do controle o seu filho e não vê nenhuma saída, nenhuma expectativa. Eu quero lhe trazer uma palavra da parte de Deus, a esperança para o futuro do teu filho. Amém. Não deixe de orar, não deixe de interceder por ele, porque a oração vai aonde você não pode ir. A oração faz o que você não pode fazer. Aí você pode dizer, mas irmão Kennedy, o meu filho é desobediente, ele não quer nada com a família, é distante. Mas não deixe de interceder, pai, porque Deus vai chegar. É como diz certo pregador, oração de crente tem asa e voa e chega até a presença de Deus. A tua oração está chegando na presença de Deus e Deus vai alcançar o teu filho no nome de Jesus, porque a oração abrange o futuro dos nossos filhos. Que bênção, né? Meus amados irmãos, aí você recebeu esta mensagem da parte de Deus, mas eu gostaria de apresentar aqui algumas informações que foram produzidas pela nossa equipe de produção aqui, alguns dados que acredito eu ser de bastante importância para nós.
nós temos aqui e gostaríamos de compartilhar com você agora estas informações. Estão aqui. Homens representam 76% dos suicidas no Brasil. Revela o relatório da Organização Mundial de Saúde. Veja que situação terrível. Dos 100% de pessoas que se suicidam, 76% são homens. Ainda eu gostaria de apresentar outro dado aqui, que homens são 80% dos moradores de rua no Brasil. É interessante, porque trazendo a memória, a lembrança de perceber algumas pessoas na rua, de fato, vemos que a maioria das pessoas que são moradores de rua são justamente, a maioria são homens. Ainda nós podemos ver outra informação aqui. O Ministério da Saúde, o site do governo federal, diz que homens são os que mais morrem de acidentes no trânsito. E esta informação vai dizer que são 82% dos que morrem em acidente de trânsito são homens. Veja quantas pessoas, quantos homens estão morrendo, quantos homens estão em situação vulnerável. Ainda, o site cidadeverde.com vai dizer que homens são vítimas em quase 90% dos acidentes de trabalho. Veja, os acidentes que acontecem, 90% são homens. Ainda temos outra informação para você que está nos acompanhando aí. O governo brasileiro gasta 50 vezes mais no combate ao câncer de mama do que no de próstata, né? E 42 homens morrem por dia em decorrência do câncer de próstata. São quase 3 milhões de brasileiros que vivem com essa doença. Veja a situação trágica, como os homens têm sido ceifados. Ainda vamos a outra informação trazida aqui pela produção, nos dizendo que os homens são aqueles que têm a obrigação de passar pelo alistamento militar. Os homens são obrigados a se alistar. Também, os homens aposentam-se 5 anos mais tarde. Se o homem e a mulher entram no mesmo ambiente de trabalho, o homem ele vai se aposentar 5 anos depois da mulher. E eles também realizam 95% de todo o trabalho perigoso. Então, perceba essa estatística e você vai entendendo aí que os homens, eles morrem mais rápido do que as mulheres. Ainda temos outra informação. Essa informação é interessante, do G1, o site, que faz a seguinte pergunta: por que nascem mais meninos que meninas todos os anos no mundo? Você sabia disso? Que a maioria dos que nascem são meninos? E esta reportagem, ela vai dizer que a cada 100 mulheres que nascem também 105 homens. Quer dizer, a quantidade de homens é superior à quantidade de mulheres que nascem. Meninos nascem mais do que meninas. Porém, pelas estatísticas que acabamos de apresentar aos senhores, nós podemos perceber que os homens, eles morrem mais, eles sofrem mais, eles estão expostos à situação de perigo. E é justamente a figura do pai que está na figura do homem. O pai é um homem e esse homem está sendo exposto a situações difíceis. E aqui nós estamos pensando com os entrevistadores, ministros que vieram hoje, enviados pelo nosso amado pastor, porque a temática é interessante. O pai deve estar intercedendo pelo filho, como os filhos também intercedem pelos pais, pelo pai. A esposa intercede por este marido também, ele intercede pela esposa. É interessante que a Bíblia vai nos apresentar que o homem, ele se assemelha com Deus justamente nesse aspecto, porque Deus é pai. Não é verdade? Deus é pai. Deus, como disse o pastor Cícero aqui no início,
Deus é o Criador, Deus também é o cuidador, Deus também é o provedor, e o homem tem este privilégio de Deus de gerar filhos, de cuidar, de proteger, de orientar. Então existe uma semelhança aí entre o papel de Deus e o papel exercido pelo homem como sendo pai. Mas eu acredito que este momento, ministros, Amém. eu acredito que depois de tantas alarmantes informações que acabamos de produzir e trazer aos telespectadores, eu acredito que esse é o momento para nós fazermos uma oração, Amém. intercedendo pelos pais. Eu gostaria de convidar você agora que está em casa a se juntar conosco que estamos aqui no estúdio. Talvez você esteja em casa, talvez você esteja num ambiente de trabalho, talvez você esteja acompanhando este programa em algum outro lugar que eu não descrevi agora. Mas se for possível você orar, eu gostaria de convidar você para orar conosco. Evangelista Kennedy, Amém. O senhor pode nos conduzir diante do trono do Pai e interceder pelos pais em geral? Amém, pastor. Vamos fazer essa oração, levantar esse clamor, não é? Interceder pelos pais, numa forma geral, para Deus conduzir, guiar, dirigir na sua vontade permissiva e soberana. Então, neste momento, se você puder dobrar os seus joelhos, ou quem sabe você está num ambiente que não pode dobrar os joelhos, mas curve a sua cabeça, mas vamos estar intercedendo neste momento pelo Pai. Querido Deus, te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste programa para adorar o teu nome, como também, Senhor, participar, interagindo, aleluia, no que diz respeito com o papel do pai diante da sua família. Deus, e nesta oportunidade, eu quero te apresentar todos os pais no mundo, Deus, para o Senhor cuidar, guardar, livrar de todo o mal, dando saúde, dando da tua graça, dando livramento. Ó Deus, nós entendemos que o diabo, ele investe fortemente nos lares, principalmente atacando as famílias, a figura do pai, para assim destruturar. Mas eu creio que o Senhor, nesta oração, está, ó Pai, fazendo algo novo acontecer. Eu apresento este pai que está enfermo. Repreenda esta enfermidade, Senhor. Dê saúde, oh glória. O Senhor pode fazer um milagre na vida deste pai. Eu te apresento, Pai querido, este pai que está com um ferimento no seu coração, que está com sentimento de inferioridade, que está querendo deixar a sua família, deixar a sua casa. Eu te peço que neste momento o Senhor possa intervir agora na vida deste homem, para que ele possa mudar de atitude e permanecer no seio da sua família. Oh, querido Deus, entra, Pai, com provisão nos lares. Eu te apresento este pai que está desempregado. Abra a porta de emprego, Senhor. Tu sabe a necessidade deste pai que deseja trabalhar para trazer o sustento da sua família, mas se encontra neste momento sem emprego. Aleluia, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai abrir porta, que o Senhor vai abrir caminho e que o teu nome há de ser glorificado na vida deste pai, na vida desta família. Vai suprindo todas as necessidades, Senhor, na vida deste pai, na vida desta família. Nós queremos interceder, porque nós cremos, aleluia, que a intercessão é uma arma poderosa que a igreja tem, que nós temos, que um pai tem para interceder, para acreditar que o sobrenatural vai acontecer.
Pai querido, eu quero te apresentar também o nosso pastor presidente, que é o nosso pai espiritual, que é o nosso pai ministerial. Continue ajudando o anjo da igreja, dando força, dando graça, dando saúde, que ele possa permanecer fazendo a tua vontade com alegria, com amor, com dedicação, assim como tem feito. Deus da eterna glória, eu te apresento neste momento todos os pais, que as tuas mãos de Deus possam permanecer estendidas, abençoando e dando da tua graça e vitória, conforme a tua vontade permissiva e soberana. Pai querido, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que a sua vida foi abençoada neste programa, através dessa oração. Deus vai ser o socorro da sua vida e o livramento para a tua história, em nome de Jesus. Ele ainda pode virar a página da tua história. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos ainda com algumas perguntas. Aproveitar esta oportunidade de tê-los aqui. Glória a Deus. É sempre importante tê-los aqui para orientar, motivar os pais, ser exemplo para aqueles que estão em casa, para viver na vida de intercessão. Mas, pastor Cícero, nós temos nas Escrituras a história de Manoá, em Juízes, capítulo de número 13. Para ser mais preciso, dos versículos 1 a 23, a Bíblia vai nos mostrar que Manoá, a sua esposa era estéril. E você que está em casa deve estar lembrado que a Bíblia não menciona o nome da esposa de Manoá. Mas a Bíblia diz que ela era estéril. E depois de um período de esterilidade, ela recebe a presença do anjo de Deus, que vai trazer a instrução para ela de como ela deveria ter aquele filho. Quando ela chega em casa, conta a Manoá que recebeu essa orientação e essa visitação espiritual. Manoá, na mesma hora, sai de casa e ele quer ir no mesmo local onde a esposa recebeu aquela visitação, e ele quer receber as mesmas instruções, porque ele tinha cuidado de não fazer diferente daquilo que ele foi instruído. Então, pastor Cícero, quais são as lições que nós podemos aprender com Manoá, aquele pai, o pai de Sansão? Você que está em casa talvez não esteja lembrado, mas Manoá é o pai de Sansão. E quais são as lições que podemos aprender com Manoá sobre a vida de intercessão e o cuidado que ele teve para obedecer os critérios divinos? Muito bem, pastor Sóstenes, interessante e importante, não é, essa pergunta acerca de Manoá, pai de Sansão, não é, quando a Bíblia mostra, não é, a forma como Deus se mostrou àquela família quando a esposa de Manoá, e o senhor citou muito bem, a Bíblia não faz menção do seu nome, mas ela recebe uma visita, o anjo do Senhor lhe aparece e lhe faz revelações que para ela, naquele momento, era algo impossível de que acontecesse. O anjo lhe diz de que a esterilidade dela estava por se acabar, porque ela daria à luz a um filho. Instrui a ela de que forma ela deveria criar aquele filho. Ele seria um filho que Deus estava dando a eles, porém, ele havia sido separado para Deus, né? Por ele ser nazireu de Deus, separado para Deus. E ela fica maravilhada e corre e conta a seu esposo tudo quanto ela ouviu daquele anjo. E o esposo não estava presente naquele momento. Porém, a ação de Manoá, quando ele soube de que a sua esposa foi visitada por um anjo, é onde a gente tira um exemplo muito proveitoso, uma lição muito importante, de que ele, ao saber da maneira como Deus havia dito à sua esposa, como filho, o menino ia ser criado, ele vai orar e diz que ele vai orar pedindo a Deus de que as mesmas instruções sejam dadas a ele, para que exatamente
não somente ele e a esposa tivessem o cuidado de que aquela criança fosse criada da maneira como Deus previamente já disse como ela deveria ser criada. Então, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer de que um pai comprometido, um pai temente a Deus, ele não vai buscar outras situações aonde esteja fora daquilo que Deus ele estabelece na vida de um filho, porque Deus tem um propósito dele na vida de cada um de nós. Os nossos filhos, eles são instrumentos de Deus. Né? O salmista diz que é bem-aventurado, né, o que enche a sua casa. Né? Os filhos são como flechas na mão, não é? São armas poderosas. Então, Deus tem propósito na vida dos nossos filhos. E o pai, ele deve entender esse propósito e pedir a Deus, como Manoá fez: Senhor, eu quero que eu receba as mesmas instruções para que essa criança, esse menino, seja criado no propósito pelo qual Tu nos mandaste, Tu nos deste. Ele não colocou os propósitos dele e o desejo dele, né? Não, eu quero que o meu filho seja criado do meu jeito, como eu queria que... Eu tenho um plano para o meu filho, Manoá podia dizer assim: eu não esperava ter um filho, mas agora que eu vou ter, eu agora tenho um plano, eu já sei como é que eu vou fazer. Ele, pelo contrário, ele disse: Senhor, eu quero receber as mesmas orientações, para que, assim como o Senhor falou, esse menino seja criado e possa crescer dentro de tudo quanto Deus havia preparado para a vida daquela criança. Isso é importante. Então, antes do nascimento da criança, aquele pai já orava, né? Já orava. Ele já orava. Ele desejava, não é? E ele já pedia a Deus. Quando isso ocorreu de fato, que Deus se apresenta, não é, à esposa de Manoá e diz de que ela teria um filho, aí foi como que ele sentiu de que o que ele pedia, Deus ouviu. E para que terminasse da forma como ele desejava, ele não podia desejar de que não fosse de uma outra forma ou como ele quisesse, mas sim como Deus, ele assim mesmo já havia planejado da forma como aquela criança deveria discorrer e proceder. Não tomar certas atitudes, não passar navalha na cabeça, o menino ia ser preservado em muitas situações e tudo isso eles tiveram cuidado, não é? É importante o pai saber o que é que Deus quer para o seu filho. Às vezes, né, pastor, a gente diz assim: não, eu quero que o meu filho ele seja um juiz, mas ele não vai ser um juiz. Isso é pecado, isso é errado. Não, isso não está errado. A gente sempre deseja o melhor. Mas eu acho que eu disse à minha esposa, a gente disse assim: isso a gente estabeleceu em casa, é lógico, isso é de família para família, claro. Mas a gente sempre orou e sempre colocamos a seguinte meta: os nossos filhos serão o que Deus quiser. E nós vamos lutar, orar e ensinar para que assim seja na vida deles como Deus queira que seja. Amém. É lógico que, então o senhor está errado o seu filho ser um médico, ser um... Lógico, a gente luta para isso, a gente vai, mas e até isso, se acontecer ou se ocorrer, é necessário que esteja dentro da vontade de Deus. Me permita usar essa palavra para dirigir aos irmãos que estão em casa, dizendo o seguinte, que é muito importante, como guerreiro, o senhor citou o Salmo 127, Salmo 128 também, vai falar sobre o Salmo da família. Mas o 127 vai dizer que, como guerreiro, o pai tem as flechas, que são os filhos. E ele é bem-aventurado por encher a aljava de flechas. Nós podemos direcionar a flecha. Agora, devemos ter cuidado, pai, para não colocar excessivamente a expectativa em uma meta que talvez não seja a meta de Deus. Eu acredito que é isso que o pastor quer dizer. Correto. Nós vamos sonhar, vamos idealizar, vamos sugerir, vamos até planejar algo. Agora, tudo isto submisso à vontade de Deus. Porque às vezes você quer que seu filho seja um veterinário, mudando um pouco de profissão. Mas Deus quer que seu filho seja um policial, um bombeiro, quem sabe. Às vezes você está pensando numa profissão e Deus está pensando numa chamada ministerial, uma chamada eclesiástica. É verdade. Então, nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É verdade. Mas gostaríamos, já estamos caminhando para o final. Infelizmente, passou rápido, né? O tempo passa muito rápido aqui. É verdade.
Mas ainda dá tempo de uma breve pergunta aqui que eu quero dirigir ao evangelista Kennedy Santana. Pois não. A Bíblia vai nos mostrar em Josué, capítulo de número 24 e o verso de número 15. Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos aí a postura de Josué, uma postura que revelou uma atitude diante de Deus e uma atitude para a sua família e para o público em geral. Ele mostrou a sua decisão. Isso quer dizer que Josué era um homem de oração, um homem que intercedia. Então, como é que deve ser a postura de um pai, publicamente? Será que devemos imitar a Josué? Mostrar publicamente, diante de Deus, diante da família, diante de todos, que somos intercessores, que oramos pela família? Ou devemos guardar em segredo, né? Um agente secreto de Deus. Será que ele deve fazer isso publicamente ou ser um agente secreto? Pastor Sóstenes, baseado nessa atitude que Josué ele teve, não é? No que diz respeito à sua família, ele teve essa preocupação de direcionar, orientar e guiar sua família para perto de Deus e tornar isso público, como ele falou e foi bem sucedido nas suas palavras. Se vocês quiserem servir a outros deuses, fique à vontade, disse Josué, parafraseando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava certo que ele e a sua família estavam com o propósito de adorar a Deus. Josué teve a preocupação de conduzir a sua família para perto de Deus. E, sem nenhuma dúvida, Josué sempre desenvolveu o papel de intercessor, de interceder pela a sua família. E este é um momento que deixa para nós como exemplo de também exercer como pai o papel da intercessão, do cuidado, como também da orientação que devemos sempre passar para a nossa família. E esse papel não deve ser, como frisou o pastor Sóstenes, um agente secreto, na escondida, com medo. Não, eu tenho que divulgar, o Senhor tem que divulgar que Deus é com a sua família, que Deus é com a minha família. E com certeza o nome do Senhor será glorificado. Josué, juntamente com o povo, vivia numa situação praticamente distorcida, de idolatria, mas ele teve o propósito de adorar a Deus, de interceder a Deus, de confiar em Deus, de guardar a sua família. Meu querido irmão, que o Senhor tenha esse propósito como pai, que Deus lhe constituiu dentro do seu lar, de defender a sua família, de interceder pela sua família, de educar os seus filhos, conforme já falamos aqui, porque é a nossa responsabilidade, assim como foi a de Josué. Não é de Deus, como tem alguns que às vezes transferem essa responsabilidade para Deus e fogem da sua responsabilidade. Eu tive a oportunidade de passar informação, orientando a um certo pai, e ele chegou para mim e disse assim: deixe que o meu filho que cuide é Deus. E eu disse a ele: Deus não vai fazer o que é para o pai fazer. O que é para o pai fazer, Deus não faz. E lá na frente ele agradeceu. Então é a nossa responsabilidade de estar perto dos nossos filhos, de estar perto da nossa família, assim como Josué tomou esta postura, que Deus possa nos ajudar a também ter essa postura. E não esqueça, meu querido irmão, meu querido pai, de não estar intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, que possamos
trilhar pelo caminho que o salmista, não é, ele deixou para nós, que possamos trilhar por esse caminho, conforme está escrito, pastor, no Salmo de número 24, e com a sua permissão, eu quero encerrar essa minha participação, deixando este versículo no Salmo de número 24 e o versículo de número 6. Abra sua Bíblia rapidamente e leia comigo, Salmo de número 24 e o versículo de número 6, que diz assim: esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Glória a Deus. Então, querido, não deixe de buscar a face de Deus continuamente, não só um período e depois relaxar, deixar de lado, mas permanecer, como diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Não deixe de interceder, porque milagre vai acontecer na tua vida e na vida da tua família, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós estamos caminhando para o final desta programação. Acredito que, como nós aqui do estúdio, você também aí em casa foi ricamente abençoado por este ensinamento que nos estimula, como pais, está intercedendo pelos nossos filhos. E esta programação, ela foi especialmente preparada, lembrando que amanhã é o dia alusivo ao Dia dos Pais. Alguém diz assim, é uma data comemorativa, sendo como uma data comercial. Se você deseja comemorar a existência do seu pai todos os dias, fique à vontade. Mas é bom termos uma data especial para homenageá-los. E por isso esta programação foi preparada especificamente para mostrar o papel de um pai que intercede pelos seus filhos. Neste momento, queremos convidar o evangelista Cícero Nogueira para trazer as suas palavras de consideração final e de agradecimento também. Muito bem, pastor, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esse momento de estar aqui no programa Intercessão. Mais uma vez queremos agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, o nosso pai, não é? E enviar uma saudação para a minha esposa, a irmã Josiane, para os nossos filhos, não é? Que Deus continue abençoando. E quero, nesta oportunidade, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, e especialmente a todos os pais, aos irmãos ali do setor 14, ali em Tamandaré, onde estamos cooperando com o nosso pastor, mas especialmente aos pais ali daquele setor, os nossos queridos irmãos, que Deus abençoe e que esse dia seja de bênção para a vida de cada pai, no nome de Jesus. Amém. Evangelista Kennedy, fique à vontade. Amém. Pastor Sóstenes, queremos também, nesta oportunidade, agradecer ao nosso Deus, que é a razão do nosso viver, como também ao anjo da igreja, o nosso estimado pastor presidente, o nosso pai, que tem sempre nos orientado, tem educado e tem ensinado. Que Deus continue abençoando o nosso pastor presidente. E também queremos transmitir uma saudação a todos os irmãos ali da área 39, no Curado 2, e especialmente a todos os pais ali da área 39. Que Deus abençoe, feliz ao Dia dos Pais. Também eu quero mandar uma saudação para minha esposa, a irmã Lidinalva, que Deus abençoe, aos meus filhos, ao Kennedy Júnior e a Keliane, e ao meu pai, que reside ali no Rio de Janeiro, que eu agradeço pela vida do meu pai. Está um pouquinho enfermo, mas foi ele que também teve a participação, o cuidado de sempre estar orando, intercedendo pelos filhos. E, pastor, eu me lembro que, às vezes, como adolescente, eu me levantava de madrugada para a necessidade no banheiro e eu encontrava o meu pai, ele deitado no chão e intercedendo pelos filhos, não é? Glória a Deus, orando, pedindo para Deus guardar e proteger da força e da livramento e cuidasse do futuro dos filhos. E ainda hoje, pastor Sóstenes,
Quando Deus me dá a oportunidade, pastor, eu visito meu pai, ele tem dificuldade na fala, mas ele não ora mais assim com palavras, mas ele tem uma relação de nomes, e dentro dessa relação eu peguei escondido dele, aí eu olhei e estava lá o nome dos filhos. E antes de dormir, ele intercede 1 hora e coloca aquela relação e dobra o joelho em cima da relação e ora 1 hora apresentando a família e os filhos. Meu pai, que Deus continue lhe abençoando e muito obrigado pelo seu cuidado e seu carinho, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, até na hora do agradecimento nós aprendemos grandes lições com os homens de Deus. Eu acredito que, como nós aqui do estúdio, mais uma vez digo que você também deve ter sido abençoado. Nós queremos estender os agradecimentos em nome do nosso amado pastor, sabendo que para o senhor, pastor, sair lá do setor da cidade de Tamandaré para chegar até aqui não é algo fácil, devido a muitas ocupações, várias congregações. O pastor Kennedy também cuidando ali de várias congregações ali no Curado, que hoje já são 2 áreas. Verdade. E que Deus continue abençoando os servos do Senhor. E você, querido irmão internauta, querido irmão telespectador que esteve conosco, nós queremos agradecer a você pela sua audiência e cremos que Deus tem uma bênção para a sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final e desde já também estender a palavra de felicitação, desejando a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Talvez você já não tenha o seu papai, como eu também. Esse é o meu 2º ano sem a presença do meu pai. E talvez você esteja na mesma situação. Mas há motivos para você levantar a sua voz diante de Deus e agradecer a Deus, porque acima de tudo nós temos o Pai Celestial e Ele é quem diz que Ele é o Pai dos órfãos. Por certo, também você sentirá o apego deste Pai Celestial e o afago deste Pai Celestial sobre a sua vida, em nome de Jesus. Por isso, ore conosco, em nome de Jesus, e esperamos você no próximo programa Intercessão, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este programa. Queremos te louvar, Senhor, por tudo que foi tratado aqui neste programa. Queremos te pedir a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um dos pais. Nós oramos pelo nosso pastor, que também é o nosso pai, Senhor, que sempre está nos instruindo e nos orientando. Abençoa, Senhor, também os ministros que vieram a este programa e trouxeram uma valiosa e importante contribuição em favor de todos nós que intercedemos e que oramos. Abençoa a cada pai, a cada telespectador, a cada um dos teus filhos internautas que estiveram conosco. Nós cremos assim, Senhor. Também intercedemos pelo pastor Jefferson, aleluia. E por cada um dos irmãos que fazem esta programação. Nós oramos e te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém.